Entrevista coletiva de Rogério Ceni após a derrota do Bahia para o Flamengo por 2-0. Com relação à derrota, toda derrota ela incomoda, ela machuca. Eu falo sempre que a cada jogo que você está jogando e não consegue vencer o adversário, isso ele ao menos para quem gosta de vencer, é algo que incomoda. Sobre vaias, eu gostaria sempre, logicamente, que o torcedor estivesse feliz e aplaudindo a cada jogo, mas quando a gente não consegue o resultado, independente de contra quem seja ou da maneira que jogue, eu acho que o torcedor ele paga o ingresso e é inerente ao jogo, inerente ao trabalho ser vaiado. Ninguém gosta de ser vaiado, não conheço ninguém que goste de... Todo mundo gosta de ser exaltado pelo trabalho, nem sempre é possível. Eu respeito esse lado do torcedor e nós temos que tentar... Novos jogos vão ser jogos difíceis aqui, nós vamos ter... Os 2 próximos jogos são jogos pesados também, como foi hoje, e nós vamos tentar fazer com que o torcedor reaja de maneira diferente, entregando um resultado diferente também para ele, mas é compreensível que o torcedor saia chateado. Boa noite, Rogério. A gente vê que a maioria dos jogos o Depena entra no lugar do Everton Ribeiro. Sim. E você deixou aqui praticamente nas entrelinhas da última coletiva que seria a probabilidade maior do Depena ir para o jogo. A pergunta é, você não poderia ter tentado outra alternativa? Você teve 4 dias de treinamento, a gente sabe que não é extensivo, mas 4 dias. Você não poderia ter tentado outra alternativa, justamente outro jogador no lugar do Depena? Não, nós treinamos com 3 atacantes. O Cauli, para baixar naquela função defensiva, se afasta ele muito do gol. Ele é um jogador com característica mais de construção. Para ele jogar todo o tempo numa função como Everton Ribeiro, né, e colocar mais o atacante, eu acho que a gente perderia o controle de jogo, que o Flamengo, nós saberíamos que ele marcaria a pressão. Então nós tentamos alternativas durante a semana, treinamento. Aqui a gente achou que se encaixaria melhor. Era o Depena, que era um substituto natural pelo Everton Ribeiro. Eu acho que fez um início bom de partida. Acho que nós fizemos um início 20, 25 minutos bem. O Depena também muito bem no jogo. E aí depois perdemos um pouco a confiança numa das construções, onde nós cedemos um escanteio para o Flamengo num erro de passe. E ali o Flamengo começou a crescer e nós perdemos um pouco a confiança. Mas dentro das disponibilidades de peças, nós trabalhamos de formas diferentes e a escolha foi pelo Depena. Rogério, boa noite. Nos últimos 3 meses, você teve algo que você muito desejou ao longo da temporada, que é a semana cheia de trabalho. Poder descansar, poder aprimorar e consertar os erros. Só que nesses últimos 3 meses foram 7 jogos e 33% de aproveitamento. São 4 derrotas. Por que, pelo menos nos resultados, foi tão ruim esse período para o Bahia? A gente trabalha bastante no período onde tem uma semana livre. A gente tenta fazer com que eles descansem, se recuperem e se aprimorem, treinem. Mas isso não é uma garantia que o resultado virá para ninguém. Não tem como você garantir. As equipes, não somos só nós, né? A maioria das equipes tem esse período e nem sempre você vai garantir. Hoje nós tínhamos uma ausência importante, que era do Everton. Tentamos suprir essa ausência dele. Mas nós teremos mais uma semana, o Cruzeiro terá mais, o Cruzeiro terá 14, nós teremos 12 dias, o Cruzeiro terá 12 dias, né, para o próximo confronto. E ou aquele que tem 14 ou aquele que tem 12 vai sair frustrado, entende? Então, assim, nós tentamos fazer o nosso melhor, acho que o time tenta fazer o melhor, acho que o time competiu até o final. Jogou bem até os 25 minutos, caiu um pouco de produção, o Flamengo começou a tirar os espaços, nós começamos a errar passes. E nós, quando temos tempo, trabalhamos, treinamos, como sair jogando, como alternativas de mexida para a construção do jogo desde trás. Mas tem um adversário do outro lado que também trabalha, também treina, tentando vencer os jogos. Nem sempre, infelizmente, não atingimos, acho que esse ponto ainda, de entrar em determinados jogos e ganharmos com certa facilidade ou com predominância de jogo, como foi hoje o jogo contra o Flamengo. Rogério, faltam 9 jogos para acabar o campeonato e a gente fala de competitividade, tipo, de alguém do banco acreditar que pode entrar, correr e ganhar essa vaga. Só que em outros momentos também, a gente vê jogadores como o Tassiano indo abaixo, o Jean Lucas indo abaixo
outro momento foi do torcedor e parte da imprensa cobrar pela permanência do Cauli, né? Quando você pegava no pé do Cauli, porque o Cauli era mantido, e você respondia bastante do jeito que o time jogava para o Cauli. Sim. Mas porque essa manutenção também, mesmo eles vindo abaixo, tanto do Tassiano quanto do Jean Lucas, e deixá-lo também por muito tempo em campo. Hoje o Tassiano perdeu depois eu vi, na hora eu achei que você não tem o ângulo, né, do banco de reservas, agora eu vi. Teve uma chance boa de fazer gol. Eu acho que o torcedor isso leva muito em consideração na hora de vaiar um determinado jogador. O Jean, talvez pela minutagem também do ano alta que ele tem, é o jogador que mais minutos jogou. Até fisicamente cai um pouquinho durante o jogo. Acho que é natural essa oscilação de você... Um jogador que eu acho ele bastante importante, porque é o jogador de maior força física do meio campo, que compensa a parte técnica dos outros, né? Mas hoje, tecnicamente, ele errou um pouco mais acima do normal. E os jogadores que nós temos no banco entraram hoje também, fizeram, acho que o seu melhor, Ademir, Ratão, Lúcio, em tese, que são os 3 atacantes. No meio campo, hoje nós tínhamos praticamente o Iago, né, como natural, um substituto natural do meio campo. Infelizmente o Rezende se lesionou. Infelizmente o Nico, que treinou essa semana, nós não achamos que ele tinha ainda condição. A gente espera que desses 10 dias agora ele tenha condição de jogo contra o Cruzeiro. O Everton com um cartão amarelo. Então, assim, dentro das alternativas que nós temos, nós tentamos fazer o que é melhor para a equipe. Claro que um jogo ou outro o jogador pode jogar abaixo, e é natural, e por isso que até o torcedor cobra, vaia, enfim, devido ao que cada um produz no jogo. Boa noite, professor. A gente viu sempre o Luciano Juba, desde quando chegou aqui, sendo hoje jogando só como lateral. Hoje o Luciano foi adiantado para a segunda linha. Uhum. E no esporte ele se destacou muito na segunda linha, jogando e atacando, espaço que o Jean Lucas ocupa. E hoje o senhor fez essa alteração. Por que a gente não consegue... A gente gostaria de saber do senhor, por que não o Juba na segunda linha, com o Iago reforçando esse lado esquerdo? Uhum. Bom, eu acho que o Juba, dentro do modelo de jogo que nós temos de construção, acho que nós encontramos uma boa posição para o Juba, onde ele tem bom passe, ele consegue achar, muitas vezes, Cauli por dentro, achar essa bola no fundo. Eu acho que ele rende mais na posição que ele ocupa hoje do que como um atacante. Aliás, no esporte ele jogava mais até na última linha, né, mais aberto do que nessa faixa central do campo. Hoje ele vai para o meio, porque o Jean Lucas não teve tão bem hoje no jogo, aí nós tentamos fazer o Iago. Acho que é possível fazer isso, como você falou, de jogar com o Iago, adiantar o Juba em determinados momentos no jogo. Acho que hoje até nós vimos um pouco do Juba jogando no meio campo, acho que um pouco mais cansado até, na verdade, mas aí era uma questão, o Jean Lucas também um pouco cansado, tão desgastado. Mas eu vejo, na minha opinião, o Juba é um bom construtor, um homem que sabe fazer bons passes na saída de jogo. Por isso que eu uso ele nessa função. Acho, dentro do meu conhecimento do futebol, vejo que nessa função ele nos ajuda bastante, ele colabora bastante com a gente. Tem a entrevista coletiva de Rogério Ceni após a derrota do Bahia para o Flamengo por 2-0.